porque ele próprio já recitou, demonstrando que andou a aprender a minha carta de cor, que Está eu digo escrito, não expressamente aos cidadãos a quem me dirijo, a todos os açorianos, que votem no partido da sua preferência se porventura não concordam com o Partido Social Democrata. Não há aqui qualquer apelo ao voto em branco, há sim uma preocupação democrática para que se evite a montagem que algumas correntes muito minoritárias fazem de tentar apanhar para si o sentido da abstenção. E outra rematadíssima tolice que por aí corre, que é a da existência de um eventual partido abstencionista. Isso não tem qualquer conteúdo em democracia, numa sociedade livre e pluralista. Os motivos da abstenção são diferentes, mas nós temos veementemente de a combater para que a nossa autonomia democrática, como há pouco já referi, tenha cada vez mais força. E é isto que interessa e é para isto que nós todos temos que trabalhar. Eu penso que a questão da abstenção, não sei se o Sr. José queria acrescentar mais alguma da abstenção do do voto em branco. é maior, votará da maneira que achar mais correta, votará dentro do leque dos partidos que se apresentam às eleições, e um partido responsável só tem a missão de mobilizar o eleitorado a seu favor. Nós nunca, numa carta deste tipo, nos dirigiríamos aos outros partidos, a eleitores de outros partidos, para que votassem nesses partidos. É um absurdo, não faz sentido e nós passamos adiante. Isto demonstra, de facto, os nossos pontos de vista. Eu entendo que, na minha função, existe uma liderança de um processo político pelo qual tenho tido a primeira responsabilidade, que, evidentemente, não será a liderança... Felizmente não lidera o Partido Socialista. Eu gostaria de passar a outra questão. Mas sim o processo da concessão da autonomia. Eu gostaria de passar a uma outra questão que pressupõe uma hipótese. Vamos supor que o PSD perde uma maioria que tem há 12 anos. Sr. Engenheiro Martins Goulart, o PS estaria, nesse caso, disposto a formar governo com o PSD? Já disse que não, ainda há pouco no telejornal, mas eu pergunto-lhe como é que governaria sem o PC, diz que também não faria alianças? Bem, se o PSD só perder a maioria absoluta, o quadro que me está a transmitir prevê que o PSD tenha ainda maioria, suponho que essa é o pano de fundo. O pano de fundo pode ser esse, em princípio. Não, depois se quiser dizer que o PS teria maioria relativa nesse caso, quer dizer que nós teríamos uma responsabilidade primeira de formar governo, faríamos uma proposta de governo na sede da Assembleia Regional e não nos coligaríamos com absolutamente ninguém. Mas no caso da hipótese, portanto, de ser o Partido Social Democrata a manter, enfim, a maioria relativa de votos, o PS ser o segundo partido, e o PSD, eventualmente, não querer fazer governo sozinho, o PS estaria disposto a fazer alianças com outros partidos que não o PSD para assumir esse governo? De forma alguma. O Partido Socialista encara o futuro dos Açores como uma das prioridades fundamentais face ao momento de gravidade que a região atravessa e face às grandes opções que têm que ser tomadas durante os próximos 4 anos, em virtude das consequências da adesão plena dos Açores no contexto português à comunidade europeia. Então, mas se não assumisse por causa disso, o nosso projeto tem que ser rigorosamente cumprido. Com o PSD é impossível, o Dr. Mato Amaral não tem capacidade de diálogo. Ele não tem capacidade de diálogo com o seu partido, ele não tem capacidade de diálogo com as instituições nacionais, o seu comportamento é conflituoso, o seu comportamento é de conflito institucional e é evidente que seria impossível com o Dr. Mato Amaral e com o PSD estabelecer qualquer entendimento. Mas há outros partidos na cena política regional, o PCP, que eu saiba, o Partido Comunista Português não tem nenhum projeto de governo, não tem uma ideologia que se possa aceitar em termos de afirmação política no contexto da autonomia regional e está, no começo da nossa análise, posto fora de causa. E o CDS? O CDS também não tem nada a ver com o projeto político do Partido Socialista. Doutor, eu ponho a mesma questão. Nem vale a pena fazer a questão está mais que enunciada na exposição do engenheiro Martins Goulart e congratulo-me até pela clareza com que ele a põe. Ele acaba de dizer com toda a clareza que tudo o que por aí corre da parte do Partido Socialista, no sentido de ser uma alternativa credível ao Partido Social Democrata para formar governo, no sentido de ter até um programa e uma equipa que vai ser apresentada, segundo parece, dentro em breve, para assumir as funções governativas, não passa, e estou a citar, de uma verdadeira mistificação. O Partido Socialista não pode ter a maioria sozinho. O comportamento do eleitorado tem a sua tendência, que os sociólogos analisam e os politólogos também. O Partido Socialista não tem possibilidades de dar este salto para a maioria.
Ou seja, portanto, que se este frentismo anti-PSD, que é hoje, esta noite, representado aqui pelo Partido Socialista, mas que tem junto dele e a fazer-lhe coro os dirigentes do CDS e da UDA e os comunistas do PC, da UDP, do MRPP, não sei se há mais algum, não tem qualquer conteúdo. Um governo em que entrassem para afastar o PSD da sua maioria, o Partido Socialista e o CDS e o PC, seria o caos na própria região. O PS sabe isto e talvez tenha sido por esta razão que, ainda na ausência do Engenheiro Martins Goulart nos Estados Unidos, propôs a realização daquilo que eu chamei jocosamente umas conversações de conteúdo espiritista com os partidos que não estão muito ativos presentemente na cena política regional, como seja o MDP e o PRD. Ora, o PS, de facto, sozinho não vai lá e, com toda esta senha com que ataca o PSD, pretende apenas confundir o eleitorado social-democrata, jogar nos descontentamentos, naquelas velhas querelas de ilhas, na qual julgo eu que o PS corre o risco de se afundar e causar assim um grave prejuízo à nossa região, na medida em que contribui para acentuar bairrismos que ao longo desses anos todos temos estado a procurar afastar, sempre naquela perspectiva de que o que interessa é unir os açorianos e fazê-los trabalhar com toda a força. Mas há aqui um ponto sobre o qual o Engenheiro Martins Goulart não pode passar também sem uma resposta, que é esta referência que ele faz à minha incapacidade para dialogar. Ora, se o Engenheiro Martins Goulart não tivesse estado tão afastado das coisas políticas, regionais, ao longo desses últimos quase 5 anos, saberia que fui eu próprio quem deu a ideia e quem procurou o mais possível apoiar e estimular a iniciativa daquele diálogo entre todos os partidos com assento parlamentar para que a revisão do nosso Estatuto, feita ao longo do ano de 1986, fosse um sucesso. E fui eu que incentivei os partidos a reunirem-se na Assembleia Regional, dirigirem-se a Lisboa, numa missão da própria Assembleia Regional, para conversarem com os partidos na Assembleia da República, e levei isto com todo o empenho, desde o princípio até ao fim. No final do processo, já depois do veto presidencial, eu próprio fui a Lisboa sem prejuízo da atuação dos deputados da Assembleia Regional e da delegação parlamentar, porque esta matéria é competência da Assembleia, mas eu próprio fui a Lisboa falar a todos os dirigentes partidários com assento na Assembleia da República, expor-lhes a necessidade de que a questão do Estatuto fosse rapidamente resolvida. Eu próprio fui o único social-democrata até agora a franquear as portas do Partido Comunista para ir falar ao Álvaro Cunhal e expor também a situação e procurar contar com o empenho também desta força política na Assembleia da República. Ou seja, numa matéria tão clara em que a capacidade de diálogo está demonstrada, o Partido Social Democrata dá provas, pede messas a qualquer partido para que testemunhe uma capacidade de diálogo equivalente, uma capacidade de diálogo dentro do partido, uma capacidade de diálogo na perspectiva institucional. E por isso temos perfeita capacidade de diálogo. Agora, o PS não se coliga connosco, porque efetivamente pretende ficar na sua atitude de oposição sistemática, porque conhece as suas próprias limitações, daí que apele, como disse há pouco, para partidos fantasmas, como o MDP, por exemplo, para conversações em vésperas de eleições. Bem sei que o ato não era a responsabilidade do Engenheiro Martins Goulart, que sorri displicentemente a esse respeito, mas enfim, isso comprova que não há lideranças à distância, não há lideranças substitutas, não há lideranças via satélite. Soutor, não é preciso, eu pediria ao Engenheiro Martins Goulart que... Bem, eu vou tentar rebater tudo esta questão, porque não há uma questão que ele tenha dito que corresponda à verdade. Eu dialoguei
com órgãos de soberania nas circunstâncias mais difíceis da vida política portuguesa. O Dr. Manuel Amaral referiu um pequeno momento recente em que ele teve a necessidade política de conduzir um processo e não foi por opção natural de comportamento que ele, na circunstância do Estatuto, teve a iniciativa que acabou de referir. Eu devo dizer o seguinte, eu estive 8 anos ativamente envolvido em política nos Açores, até me ausentar durante os 5 anos que agora terminam, para servir a região autónoma dos Açores. Foi-me reconhecido suficiente mérito para fazer estudos de doutoramento, para regressar aos Açores e servir o povo açoriano, não só na qualidade profissional, como na qualidade política. Eu suponho que o Dr. Mota Amaral, recentemente, tem mais pensado em sair da região do que regressar a ela. Quando pensou em candidatar-se à presidência da República, não estava a pensar em continuar na região. Foi porque surgiram bloqueamentos dentro do seu partido. Foi porque as circunstâncias não lhe foram propícias que ainda se encontra entalado na região. E, portanto, está a sobreviver aqui, connosco, desejoso de encontrar um paradeiro fora da região onde possa continuar a sua carreira política. Eu não o fiz assim. Eu fui estudar, fui trabalhar, sacrifiquei a minha vida, não aceitei convites recentes para trabalhar no estrangeiro, onde materialmente seria altamente recompensado, porque tenho amor à minha terra, nunca me afastei dela, sempre regressei a ela e aqui estou para aqui trabalhar. E quero dizer com isto que o processo que o Partido Socialista tem em mãos não é um processo individual, onde um líder à distância lidera tudo. Isso é o seu hábito. Nós trabalhamos em equipa. O que foi decidido nos Açores foi decidido coletivamente. Eu estou em íntimo contato com o Partido Socialista desde novembro de 1987. Sou líder do Partido Socialista, eleito com 97% dos votos. A moção que apresentei ao Congresso teve unanimidade, coisa ímpar. Bravo! Bravo! Assim seja, bravo. Que eu exponho. Bem, e portanto é perfeitamente absurdo e ridículo ouvir da boca do Dr. Mota Amaral, com a petulância que já chega a chocar, que o Partido Socialista sozinho nunca poderá ser governo da região autónoma dos Açores. Eu refiro à tendência dos votos. Não tem que referir absolutamente nada. No dia 9 de outubro é que se vai fazer as contas. E, portanto, o Dr. Cavaco Silva, antes de ganhar a maioria absoluta, também não pensava que ia ganhar a maioria absoluta. O Partido Socialista pode ter maioria absoluta. Encontramos adeptos do cavaquismo. Não tem nada a ver com adeptos. Eu estou a referir-lhe um acontecimento que é possível em democracia. O Dr. Mota Amaral não está habituado a aceitar as consequências normais da democracia. E porque não está habituado, pensa que está no poder por estar no poder. Eu refiro um incidente do seu comportamento. Nunca se candidatou à Assembleia Regional dos Açores. Sabe porquê? Porque pensa que será sempre presidente do Governo Regional. Porque se fosse um autonomista convicto, participava na constituição do órgão máximo da autonomia regional, que sujeitava-se à regra da democracia, porque pode perder. Eu gostaria imenso de o ter na bancada da oposição, na minoria, porque devia também aceitar que, em democracia, temos que saber perder e saber ganhar. O Dr. Mota Amaral não sabe perder. Tanto não sabe perder, por exemplo, que quando as coisas não lhe correm bem, pede a extinção de tudo. Pediu a extinção do Ministro da República quando surgiu um Ministro da República que não lhe foi subserviente. Pede a extinção do Tribunal Constitucional quando o Tribunal Constitucional não lhe dá favor na sua pretensão. Se calhar, se um órgão de soberania lhe colocar uma questão suficientemente firme, vai pedir a extinção de um governo do Presidente da República. Qualquer dia pede a extinção da nacionalidade portuguesa. Eu penso, Dr. Mota Amaral, que o seu comportamento de fuga à responsabilidade é, de facto, preocupante. Não está a liderar bem os Açores. E digo mais, nós, socialistas, estamos preparados para governar. O elenco que vai ser tornado público muito brevemente está disposto e preparado para, no dia 10 de outubro, arregaçar as mangas e começar a servir os Açores, para bem dos Açores, e não porque qualquer um de nós tem aspirações de carreira para se afirmar, para se servir dos Açores e, nesse sentido, ter um meio fácil de promoção política. Sobre esta questão, portanto, das alternativas governativas, penso que já dissemos o suficiente. Eu não sei se o Sr. Doutor gostaria de rebater. Pedia para sermos breves nesta questão e passarmos a outra. Sim, eu gostaria de rebater. Sempre sem grande pormenor. O povo açoriano conhece-me e sabe perfeitamente que esta imagem que o engenheiro Martins Goulart tem a meu respeito, e que era partilhada por uma senhora deputada do PS que também tinha uma grande fobia, não corresponde à realidade. Eu não estou nos Açores para fazer carreira política e tenho demonstrado vezes mais do que suficientes. Mas sei com uma certa clareza o que quero.
o que quero na minha própria vida, o que quero nos objetivos políticos aos quais me dediquei, e por isso estou na política com gosto. Se fosse responder taco a taco a algumas das observações que fez aqui o Henrique Martins Goulart, eu teria de lembrar que ele, quando partiu para os Estados Unidos, declarou terminantemente: não faço testamento político porque não quero fazer uma carreira política. Pelos vistos, mudou de ideias e agora está ansioso por fazer uma carreira política para servir os Açores, na versão dele, claro. Ora, toda a questão presidencial foi suficientemente explicada, é agora só trazida porque este assunto, talvez na Califórnia não tivesse ficado suficientemente claro, mas aqui está mais do que sabido. E os fatos falam por si quanto à minha dedicação a esta causa dos Açores e a todo o esforço que por lá tenho posto, consumindo aqui os melhores das minhas energias, os melhores anos da minha vida. Mas com muito gosto, aliás. Eu penso que é muito importante esclarecer um pormenor. O Dr. Monte Amaral insultou muita gente com as suas fantasias. Ele considerou de conteúdo espiritista, isto é literal, uma abordagem normal, que se faz dentro do quadro da democracia a partidos que não concorrem a um ato eleitoral. Nós temos todo o interesse em informar os poucos ou muitos militantes desses partidos qual é a nossa proposta eleitoral. Foi nesse conteúdo que fizemos essas abordagens. Há muitos quadros válidos em partidos como o PRD que não concorrem às eleições. Há muitas pessoas válidas no MDP que também não concorrem às eleições. Por menor expressão eleitoral que pudessem ter, são pessoas que merecem o nosso respeito. Portanto, está uma caça ao talento nestes partidos, não é? Se nós conseguirmos congregar no nosso esforço político todos os quadros válidos açorianos que estejam aqui dispostos a servir os Açores, eu julgo que ninguém é desaproveitado. O Dr. Monte Amaral tem a prática de se rodear de pessoas incompetentes, porque quer governar tudo e todos. O senhor está a insultar, deixe-me dizer, todas as pessoas que colaboram. Eu não estou a dizer que são todos. Eu não disse que são todos. Eu disse que tem o hábito, porque mais facilmente governa a sua carreira dessa forma. Eu devia salientar aqui outra coisa. Está permanentemente a citar a minha presença ou ausência na Califórnia quando faz as suas observações de humor sarcástico. Se quer discutir a minha vida académica, eu ofereço-lhe o meu currículo que está aqui, na minha pasta, para debater qualquer aspecto desse currículo. Eu também, pessoal, tenho uma cópia dele. Pronto, entrego-lhe já. Tem algumas, eu tenho uma cópia. Tenho uma cópia. Talvez não esteja atualizada. Não sei qual foi a sua fonte. Portanto, eu quero dizer que estive sacrificadamente a trabalhar no estrangeiro, em condições, por vezes, péssimas. Passaram-se períodos em que a Bolsa de Estudos demorava 4 meses a chegar. Eu tinha que sobreviver com a minha família. Eu tive circunstâncias aflitivas porque não há cobertura médica por parte da Bolsa de Estudos da Universidade dos Açores. Mas há um pormenor que lhe devo dizer. Eu estive a ser pago pelo orçamento da região. E, portanto, gostaria de corresponder a esse investimento. Não foi pelo Governo Regional, assim não lhe devo nada, nem ao PSD. Sou bolseiro da Universidade dos Açores e, portanto, nessa qualidade queria ser útil à região até no meu trabalho de tese. Mas, aliás, que até está comprometido a isso, não é? Eu estou durante... É muito interessante que, infelizmente, na situação existente, e quando reclamei por causa da necessidade que tinha em ser apoiado no tratamento de uma doença, recebi uma carta, e esse documento está escrito, de que a minha Bolsa de Estudos não tinha regulamento. Portanto, não sei se tem qualquer obrigação. Eu cumprirei com o meu serviço nos Açores, independentemente de haver qualquer obrigação de o fazer. Já recebi essa carta da Universidade dos Açores, já que disse que da Universidade dos Açores. Mas digo-lhe mais, insistentemente pedi para que a minha 3 anos. E porque queria acabar o meu trabalho, sabe, Amaral, que tive que utilizar os dados do atum do sul do Pacífico e acabei por realizar um trabalho pago pelo orçamento da região que governa, que é útil à Micronésia. Isto é dramático. Isto quer dizer que o senhor não governou absolutamente nada no setor prioritário da vida regional, que é o setor e o senhor não sabe o que é que aconteceu. Eu julguei que vínhamos aqui discutir as nossas propostas, as propostas dos nossos Vamos discuti-las, mas continua sarcasticamente a tentar confundir os açorianos que eu voltei costas aos Açores. Eu estive a trabalhar para os Açores e não consegui. Mas isso foi pela Micronésia, não é? Não, não. Por culpa desse governo. Eu gostaria de passar a outra questão. Não sei se... Caro moderador, acho que esse ponto convém aqui salientá-lo. Eu queria dizer, nós estamos aqui para discutir as propostas dos nossos partidos para os Açores e não para ouvir as lamentações do Henrique Martins Goulart, uma pessoa com muito respeito,